as coisas menos importantes, como uma vez disse Origo Saki. Mas a vida é complexa demais para simplesmente separar o que é importante do que não é, principalmente quando se trata de dinheiro. Sim, hoje vamos falar sobre futebol e tudo o que o envolve. O futebol é um dos principais entretenimentos da humanidade. Hoje falaremos sobre handebol, a história do campeonato mundial e do campeonato europeu. E quanto o Ronaldo ganha por dia. Também descobriremos qual é o esporte mais caro. O futebol pode nem estar entre os 3 primeiros. Quanto a Alemanha pode ganhar com isso? Como o orçamento do clube influencia seu campeonato? E todos nós estamos doentes de Gazprom? Em geral, tudo isso e um pouco mais. Vamos lá, vamos começar do começo. Como o futebol surgiu? Nos anais da antiga dinastia Han da China, há menção de um jogo chamado Cuju. Arqueólogos descobriram bolas de couro nas tumbas dos faraós egípcios durante escavações na Grécia e Roma antigas. Garpastru. Este jogo dos legionários de Minsk é considerado o precursor do futebol e do rugby. Estádios de Colombo para jogar bola foram encontrados em todo o território americano, da Nicarágua ao sul até o estado do Arizona ao norte. Os estádios descobertos têm tamanhos variados, mas possuem campos longos e estreitos com paredes onde a bola pode ricochetear. O jogo era frequentemente atribuído com significado religioso e místico. Vitória ou derrota, jogadores de futebol eram frequentemente sacrificados aos deuses primitivos após os jogos. A Grã-Bretanha é oficialmente reconhecida como o berço do futebol moderno. No meio do século, era um jogo muito agressivo. A bola era chutada com os pés e as mãos, e a multidão se lançava contra os jogadores com a bola. Às vezes a diversão acabava com ossos quebrados e ferimentos sérios. E aos habitantes de Londres foi imposto um decreto real sob pena de prisão proibindo o jogo na cidade. As primeiras regras oficiais do futebol foram introduzidas na Associação de Futebol da Inglaterra. Hoje, o futebol é o jogo mais popular do mundo, contando... Imagine, a maioria das pessoas adora futebol. Qual parece ser o segredo da popularidade do futebol? Historicamente, os principais torneios são para seleções, além dos campeonatos de clubes e copas. Para os jogadores, os torneios mais importantes são a Copa do Mundo e o Europeu. O torneio foi o evento final para todas as organizações convidadas. Desde então, o Campeonato Mundial tem se expandido constantemente e mudado seu formato. O atual torneio final é precedido por um processo de qualificação bianual, no qual participam mais equipes do que o Campeonato Europeu, que surgiu mais tarde. Numa reunião em Zurique, líderes da Federação de Futebol da França, Itália e Bélgica debateram a criação da União Europeia de Futebol. Neste conselho, a decisão de criar a União das Federações Europeias de Futebol, Associação Europeia de Futebol, foi tomada. O primeiro presidente da União das Federações Europeias de Futebol foi Ebbe Schwartz, presidente da Federação Dinamarquesa de Futebol. Ocorreu o primeiro campeonato europeu de futebol e foi derrotado pela seleção da União Soviética. Então, no pátio, nos encontramos no campeonato europeu na Alemanha e sim, de algum modo já falei sobre dinheiro aqui. E a propósito, sim, futebol é muito dinheiro. Como poderia ser diferente sendo o jogo mais popular? Surpreendentemente, o futebol não é o esporte mais caro do mundo. Não o maior, então os esportes mais caros, embora o clube... Isso. Parecia que não poderia ficar maior, mas ainda assim os esportes mais caros continuam. Quinto lugar, futebol. Sim, o futebol está apenas em quinto lugar. E em quarto lugar está o esporte aéreo. Os custos para se envolver com o esporte aéreo na Rússia, considerando teoria, prática, exames e obtenção do certificado, podem chegar a R$500 mil de rublos. O custo das marcas populares de aviões varia. Além disso, há o salário do pessoal técnico, peças de reposição, combustível, aluguel de hangar e seguro. Em média, o esporte aéreo requer investimentos. Esporte equestre. O sucesso depende do cavalo que o jockey escolhe. Os esportistas se beneficiam da popularidade da raça pura, cujo preço varia. Mas a história do esporte equestre também se lembra de saltos que os empresários árabes compraram por altos valores. Vela. Surpreendido? Eu também. Mas o menor erro pode levar à perda de velocidade e, consequentemente, à redução dos prêmios dos atletas, que são contados. O preço do aluguel de um veleiro depende do modelo e da temporada, variando entre por mês. Se você quer comprar um barco, então isso é calculado.
Então qual é o tipo de esporte mais caro e as tecnologias mais recentes? Mas voltamos ao futebol, e especificamente às tecnologias mais recentes. E claro, para o dinheiro. O que podemos dizer aqui? Muitas coisas. Afirmou prêmios coletados por participar em... Eles não mudaram desde o último Euro. A União calculou junto com a Federação. Este é o maior prêmio em dinheiro em torneios continentais. Cada equipe classificada é premiada pela participação. Uma vitória na fase de grupos trará à equipe de nada €500 mil. Pelo avanço, eles pagarão... E se por acaso acontecer de você ganhar, você receberá um extra. Todos esses prêmios vão para as federações. O que fazer com o dinheiro? Os pagamentos são gerados por patrocinadores e decidem o uso do dinheiro. Os pagamentos eles são gerados através de patrocinadores e patrocinadores. E, tradicionalmente, com o aumento da receita desses contratos, o fundo de prêmios também aumenta. Os clubes também lucram com o torneio de seleções. Existem mecanismos para apoiar não apenas as federações, mas também os clubes. O mecanismo é chamado de programa de pagamento aos clubes. Quanto mais alto o clube está, mais dinheiro ele receberá por um dia de seu jogador. Receberá pela estadia do jogador no torneio. Se estiver interessado, os clubes russos pertencem à segunda categoria. Mas a própria Alemanha, anfitriã do campeonato europeu, teve gastos significativos. E com a esperança, é claro, de pelo menos recuperar o dinheiro gasto. O campeonato será visitado por cerca de... Apesar disso, será bastante difícil obter um benefício econômico. Michael Grambling, diretor do Instituto Alemão de Pesquisas Econômicas, já expressou suas expectativas na primavera. Segundo ele, a Alemanha não obterá benefícios financeiros ao sediar os jogos. Queríamos falar sobre futebol, mas os números financeiros sempre aparecem. O futebol é realmente impossível sem dinheiro? Uma auditoria classificou os clubes de futebol de acordo com suas receitas. O orçamento do Real Madrid é de... Este ano eles foram campeões do Espanhol e da Champions League. A Liga dos Campeões é o torneio de clubes mais prestigioso do mundo. O Manchester City se tornou tetracampeão inglês consecutivo com orçamento elevado. O orçamento sempre é composto. Eles se tornaram. Barcelona ficou em segundo lugar no campeonato espanhol, mas houve uma falha no sistema. O Manchester United terminou em 8º lugar no campeonato. Sim, nem sempre o dinheiro resolve tudo. No campeonato alemão ficou em 3º lugar. E então acontece que o dinheiro não resolve tudo. Campeonato italiano. Os clubes mais ricos compõem o trio de prêmios. Inter, Milan e Juventus competem entre si anualmente com orçamentos variáveis. Como está o campeonato de futebol na Rússia? Comparei os orçamentos das equipes e suas posições no campeonato, embora no geral sejam muito semelhantes. E, claro, o Zenit. Alexandre Vasiliev mudou a letra desta música de Gumball para Gazprom no seu tempo. Entreguei essa ironia maligna, tão indignado quanto os demais fãs do Zenit, à política futebolística, urbana e cultural da Gazprom. No pátio, e o que há para olhar aqui, o esporte há muito se tornou uma parte inseparável da política e da economia. E ainda mais o futebol. Mas, apesar de tudo, milhões continuam a jogar e, veja só, bilhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto houver a beleza do jogo, o risco, a ânsia de luta e, o mais importante, a fé na vitória de sua equipe favorita ou seleção nacional, o futebol viverá em nossos corações. E como em uma igreja, o amém continuará a ressoar nos estádios por muito tempo, olé, olé, olé. Agora, o meu conteúdo por enquanto é vídeo.